Oi, pessoal. Meu nome é Rafaela, da AMI. Estou aqui hoje num projeto super bacana com a Mariana, da Leveda, que vai nos contar um pouquinho dessa história dela com essa empresa, nesse mês que a gente está falando sobre empreendedorismo feminino. Eu conheci a Leveda por ser cliente, então é uma história que começou aí de um jeito bem bacana e aqui hoje podendo ouvir um pouco mais, conhecendo mais dessa história. Mariana, prazer, obrigada por topar aí conversar com a gente. Conta pra gente primeiro um pouquinho como é que surgiu a legenda. A Leveda surgiu de um jeito um pouco improvisado. A gente, na verdade, era só eu na época, né? Então eu estava um pouco frustrada com a planificação, eu estudei gastronomia e decidi virar padeira, fui estudando sobre planificação e encontrei algumas realidades que eu não concordava nas padarias artesanais, como, por exemplo, colocar corante marrom no pão para ele ficar com cara de integral sem usar farinha integral. Olha só. Coisas que, assim, a meu ver, era mentir para o cliente, né? Mentir sobre o produto. E aí eu fiquei frustrada com essa realidade. Ganhei uma batedeira no sorteio, sem querer, ganhei uma KitchenAid no sorteio. Comecei a fazer pão em casa, testando tudo que eu tinha aprendido, né? E achei um café perto da minha casa que topou vendendo os pães. Foi super por acaso, assim, meio sem querer. E foi assim que começou. Então, eu, minha batedeira em casa, vendendo para esse café. Fiquei 2 anos fazendo pão em casa, até que depois eu consegui alugar um lugar pequenininho aqui no bairro também. E aí abri a loja, era só eu também, atendia, limpava, Fazia fazia o tudo. pão, fazia tudo, expandia e-mail, fazia compras. E aos poucos o projeto foi crescendo. Hoje já tem 9 anos, desde que eu comecei lá em casa. E hoje a gente está num projeto maior, já são 9 pessoas, então a gente está crescendo aos poucos. Eu falo que a gente está fermentando naturalmente, como os pães também. Eu ia te falar muito disso, né? O pão artesanal tem uma coisa muito desse tempo, né? Tem o tempo que leva para fazer, e é uma coisa que hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem, acho que, o estímulo de fora o tempo inteiro, a gente está correndo contra o tempo, tentando acelerar as coisas, né? Diminuir o tempo que as coisas levam. Como é que é para você essa relação com o tempo, né? Nesse mundo de ser empreendedora, ter um negócio, mas lidar com um produto que é um produto tão natural e que tem um tempo das coisas acontecerem. Conta um pouquinho pra gente. Foi desafiador no começo. O pão ele demora pelo menos 24 horas, então a gente fermenta sempre 24 horas. 24 anos, né? Você tem ideia. Um pão industrial, por exemplo, você faz em 1 a 2 horas. Então, assim, é bem diferente mesmo, é um processo. E no começo as pessoas não entendiam, então eu tinha que educar o cliente, explicar, não, olha, você não pode pedir hoje um pão para hoje ou até para amanhã, precisa de pelo menos, né, um dia e meio ali de antecedência para poder produzir. E aos poucos as pessoas foram entendendo. Hoje eu dou curso de planificação artesanal também, e muitos alunos que vêm no curso, eles ficam chocados ao saber que para eles fazerem um pão para domingo, eles têm que começar na sexta-feira, por exemplo. Então, é Isso é realmente muito antes. outra relação com o tempo, é uma relação mais antiga, né? Hoje que a gente está muito acelerado, mas antigamente era assim, né? O tempo ele demorava mais, né? A gente tinha mais tempo, as 24 horas parecia que tinha mais tempo. Sim. Super. Essa coisa do ritmo, né? Você falando uma palavra que eu achei interessante, que era educar os clientes, né? Para entender o que tem por trás, porque é isso, né? Eu aqui já ouvi duas coisas que eu não tinha a menor ideia, que se usa corante marrom nos lugares para aparecer e que leva 24 horas, né? Então a gente realmente, e eu falando aqui como cliente agora, não tinha ideia disso. Então tem esse processo de educar mesmo os clientes. E se você acha que como você conseguiu fazer essa educação assim? É mais no curso, é na loja, contato com as pessoas que vão chegando para comprar? Ou fora, talvez, do contexto? Acho que são todas as frentes que a gente tem, né? O curso com certeza faz parte, a loja, né? Então as atendentes estão ensinadas a ensinar também o cliente sobre isso. No site, nas redes sociais, a gente tenta sempre falar a respeito. E quanto mais tempo de fermentação para o pão, mais leve e mais saudável ele fica, mais fácil de digerir. O nosso objetivo é fazer um pão super leve, super natural, super aromático, crocante, enfim, todas as características que a gente quer. E para isso a gente precisa de tempo. Então, o tempo é um inegociável, assim, no nosso
processo de produção mesmo. E isso a gente tenta deixar claro para as pessoas o máximo possível, dentro do nossos pontos de conversa, né, com o cliente. Sim. E Mariana, como é para você esse processo artesanal e do tempo que a gente está falando, né? Como isso te ajuda ou te atrapalha, né? Que tem esse desafio do mundo que pede um ritmo tão acelerado, a te conectar assim, com essa coisa do presente, né? Desse momento, do tempo das coisas. É uma coisa que é muito difícil por conta das outras demandas, ou é alguma coisa que te ajuda, assim? Como que você sente? Eu acho que tem momentos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um processo de obras, de mudança, então eu estou muito mais no escritório, mais conectada ao tempo digital, de responder, conversar com outras pessoas, fornecedores. Mas quando eu estou na produção, eu tenho a impressão que o tempo volta a ser ele mesmo, assim. Para a gastronomia dar certo, a gente tem que estar focado. Então, a presença é quase uma obrigação no momento do trabalho ali, né? Para fazer um pão, fazer um doce, qualquer alimento que a gente estiver trabalhando. Então, eu acho que oscila entre esses dois momentos. Sim, bem bacana. E como é para você nesse crescimento, né? Você falou, comecei sozinha, fazia todas as coisas, mesmo lá no primeiro endereço. Hoje tem 9 pessoas na equipe, né? Um crescimento super bacana. Nós temos aqui já, para te contar um spoiler aqui, a gente já está falando do endereço novo delas, que está prestes a inaugurar nesse mês, né? E já você me fala sobre isso também, mas o que eu queria trazer como é que foi para você a sua evolução, como é que você se vê nesse lugar de líder, né? A partir do momento que você tem pessoas trabalhando junto nesse papel, que é um papel também diferente de quando você estava sozinha lidando com todas as coisas. Eu achei complexa essa pergunta. Eu acho que foi algo meio natural, assim. Desde que eu me lembro por gente, assim, eu era aquela pessoa que na escola, né, nos círculos que eu frequentava, eu meio que juntava as pessoas e, vamos brincar de tal brincadeira, ou vamos fazer tal lição de casa. Eu lembro de estar sempre meio que coordenando as pessoas de uma forma meio natural, assim. Então, para mim, foi acontecendo muito naturalmente, essa questão de, né, escolher as pessoas para trabalhar junto também, porque é a gente que faz o processo de entrevista, de seleção, então a gente busca sempre pessoas muito alinhadas com a nossa cultura, que é uma cultura de gentileza, delicadeza, ajuda um ao outro. Então, cada pessoa tem uma função, mas a gente está sempre verificando se alguém precisa de ajuda. Eu acho que isso foi sendo construído aos poucos mesmo. Muito legal. Você falou 2 palavras aqui, né, da gentileza e da delicadeza, que na hora me remeteu ao atendimento lá na loja, né? Então, de novo, eu aqui como cliente, que já sou, são palavras que eu identifico assim, facilmente no atendimento de qualquer das pessoas que já me atenderam nas vezes que eu passei aqui. Então, isso é legal, né, de ver você falando como fundadora, como que iniciou tudo isso, e que talvez seja uma coisa sua que você leva para a Leveda. Você vê assim, que talvez seja uma característica, um jeito seu que você levou para a empresa e para o grupo como um todo? Acho que pode dizer que sim. E a gente pensa muito nisso também em todo o produto, né? E a cadeia produtiva que envolve o nosso trabalho. Então, a gente trabalha com trigo orgânico de agricultura familiar brasileira. Então, isso é uma escolha que é bem raro das padarias fazer, porque é mais trabalhoso, é mais caro, às vezes demora para chegar, né? Tem vários pequenos contratempos assim, que o pequeno produtor faz e ele sente isso. E acho que essa coisa do cuidado faz parte de tudo, assim. Então, desde como a gente vai tratar o cliente, até como a gente trata os fornecedores, como o agricultor trata o meio ambiente, que a gente também trabalha com orgânico. Então, acho que o cuidado ele é bem importante, assim, na empresa como um todo. E está na cadeia toda, então você está me contando desde onde vem ali as matérias-primas, até na hora de fazer o pão, até o atendimento, né, lá na ponta, quando chega e o produto aí chega com essa carinha. E o tratamento interno também, né, das pessoas que trabalham com a gente. Perfeito, isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Isso é uma coisa de... Muitas pessoas, às vezes, que nos escutam, até pensando em empreendedorismo, às vezes a gente fala, negócios pequenos, né? Então, a pessoa já não é tão pequena assim, às vezes você tem uma pessoa no time, 2, e desde o começo, o ideal
seria que a gente tivesse essa preocupação com o interno, com o time, das relações, né? Isso foi uma coisa que para você também foi natural, de desde o começo pensar assim, no time, nessa relação interna das pessoas, não só no atendimento ao cliente, ou foi algo que talvez você foi percebendo mais ao longo do tempo que era necessário, ou até talvez depois de um problema, alguma coisa que aconteceu? Não, eu acho que foi um pouco natural. A gente, né, imagina, a gente trabalha 8, 10 horas por dia, né? Aquela pessoa está ali do seu lado todos os dias, então não tem como não prestar atenção se ela está bem, se tem algum parente que está doente, se tem alguma coisa importante acontecendo na vida dessa pessoa, né? Eu acho que foi uma parte muito natural. E eu também tive uma boa experiência de liderança na padaria real que eu trabalhei, lá na minha cidade, em Sorocaba, que é uma padaria gigante, assim, enorme, eles fazem produtos ótimos, mas o que eu mais aprendi com eles foi essa questão da equipe. Eles têm rituais, assim, de união muito forte da equipe, todo dia de trabalhar, tudo mundo paga, às vezes dá até as mãos, alguém deu uma frase, ou conta de alguma coisa que aconteceu, a gente faz uma pequena reflexão sobre isso, eu sempre pergunto se a pessoa está bem, se tem alguma coisa, né, incomodando. E acho que isso foi assim, um exemplo que eu tive muito forte e que eu quis trazer também para a Vereda, né? Claro que a gente cobra trabalho, né? Ensina a fazer, cobra metas, tem questões ali de trabalho normal, mas a gente tem um olhar muito intenso também em relação ao pessoal, né? A pessoa que está ali, não só a pessoa que está exercendo aquela função, mas a pessoa como ser humano também. E você acredita que isso tem um impacto real, assim, para o negócio, no sentido das pessoas ficarem, no sentido disso ser refletido no atendimento do cliente? Assim, acho que a minha pergunta é, as pessoas quando pensam em negócio, essa é uma das coisas que parecem muito não palpáveis, né? De você falar, não, isso de fato ajuda no resultado do negócio, porque talvez não é uma coisa diretamente numérica, né? E aí a minha pergunta é, você acredita e sente, percebe que na prática esse cuidado, esse olhar para as pessoas agrega para o negócio? Com certeza, porque as pessoas ficam mais tempo, né? Rotatividade custa dinheiro, custa tempo, é muito estressante, né? Ter que contratar alguém, fazer um monte de entrevista, toda essa parte é bem cansativa. O tempo de treinar, até a pessoa aprender. E aqui a gente treina a pessoa muito próxima, assim, a gente fica 2 a 3 meses colado na pessoa nova, realmente passando o dia a dia, ensinando tudo, né? A parte da produção sou eu que faço, a parte do atendimento da minha sócia. Então a gente tem esse trabalho muito próximo. E a gente sempre se preocupou com isso. Pô, a gente quer que alguém fique com a gente, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Isso sempre foi um objetivo nosso. E acho que interfere, sim, financeiramente, por uma questão de, né, ser caro, a atividade é cara, basicamente. Sim. E também, quando uma pessoa não tem bem o cliente não volta. Isso também cobre o seu preço, né? Então, a gente acha que tratando bem as pessoas que estão internamente, elas vão tratar bem com o cliente, é uma corrente de gentileza, né, que se forma. Muito legal. Ótimo. Eu tenho também, assim, acho que a gente olha muito para esse lugar, né, e acredita muito na importância das pessoas estarem bem, das pessoas aprenderem, né, e aprenderem a fazer outras, às vezes, coisas do trabalho, mas não só, né, às vezes você aprende com a história da outra pessoa, com a experiência da outra pessoa. E isso faz as pessoas quererem ficar, isso traz engajamento, isso diminui essa rotatividade que custa caro, né? Então, é algo que parece não tão palpável, não tão fácil de medir, mas aqui acho que tem um exemplo concreto de como que isso, de fato, agrega para o negócio, né? E putz, cá entre nós é muito mais gostoso trabalhar assim, né? Não só falando aí do financeiro, agora do outro lado, é mais gostoso para todo mundo. Né? Então, acho que é o tipo da coisa que é só ganha-ganha, todo mundo sai beneficiado aí. E aí, falando um pouco, você falou, né, dos agricultores brasileiros, que são toda essa matéria-prima que foi uma escolha de vocês, que é uma coisa difícil, porque é mais caro, às vezes tem questões climáticas ou de produção que impactam. E até aproveitando esse gancho, como é que é para você viver talvez um dilema, né, de fazer escolhas que às vezes são as suas escolhas de alma, de coração, daquilo que você quer, e ter que, em outros momentos, olhar para uma questão financeira, ou mais prática, mais objetiva, e
e poder optar, né? Ou ter que optar entre uma coisa e outra? Eu vou ser bem sincera, a gente quase não abre mão, assim, das coisas que a gente decide fazer. Eu acho que a gente tem tido muita sorte, os clientes têm entendido esse nosso posicionamento e entendem que isso tem um custo e acho que tem funcionado. Porque a gente tem beneficiáveis muito grandes, então a origem da farinha, os ingredientes orgânicos, o tempo de fermentação, tudo isso para nós são inegociáveis, assim. E aí, claro que tem uma outra coisa que a gente abre mão, né, para ser viável, assim. Mas eu sou bem rigorosa, assim, com a escolha dos insumos, com as receitas, a gente não vai pular etapa, a gente não vai fazer caminho mais curto para poder baratear uma coisa, sendo que o processo correto é outro. Então, como eu sou da gastronomia, eu presto muita atenção, assim, nisso. E acho que os negociáveis estão ali e também tem alguns pequenos equilíbrios que a gente tem que fazer, né? Que às vezes talvez não seja na matéria-prima do produto, mas às vezes em alguma outra coisa, tipo, embalagem, por uma exemplo. coisa que é menos importante, aí a gente faz esse compromisso. Legal. E como é para você, assim, acho que a alegria de ouvir aí dessa história, desde quando você começou, está muito conectado com uma coisa do seu propósito, né? Eu tomo muito cuidado, né? Eu sempre falo para os meus clientes, eu tomo muito cuidado de usar essa palavra propósito, porque parece que virou, assim, bicho de 7 cabeças, né? E que, nossa, para ser um propósito tem que ser acabar com a fome do mundo, ou transformar, que, claro, seria maravilhoso, mas não necessariamente é isso, né? Às vezes passa por coisas que podem parecer mais simples, mas que têm um valor gigante, né? E aí, quando eu escuto você falando aí da história do pão, de como é que você começou, das coisas que te incomodavam e o que te fez, né, abrir a leveza desse formato, os inegociáveis aí, olhando a escolha desses fornecedores. Te ouvindo, me parece ser algo muito conectado com essa coisa que te nutre, que te realiza, que está ligada a esse seu propósito. É por aí mesmo? Com a impressão certa? É isso mesmo. E como é para você, né, nos dias difíceis, se conectar a esse propósito? Eu acho que eu sempre tento ouvir o meu cliente, né? Quando eu tenho um dia difícil, assim, de decisões difíceis, eu tento ir na loja, ver o que está o feedback, o que as pessoas estão achando. Normalmente isso dá um ânimo, assim, de ver o que está rolando, o que as pessoas estão gostando. Eu como também as coisas que eu faço, isso dá uma alegria. Como isso E, né, a gente sempre provando, né? Inventando receitas novas também. Estou sempre estudando, essa semana eu estava fazendo mais um curso. Então, eu acho que é sempre olhar para frente, assim, sabe? Embora, claro que tem momentos muito difíceis, como todo, né, empreendimento, toda empresa, mas a gente sempre tenta lembrar disso, voltar a se conectar, lembrar de todo, da gente. Eu acho que tá com esse propósito, né, sólido, assim, e isso dá uma tranquilidade para superar os momentos difíceis. A gente entende que as ondas vêm e vão, né, mas a base está sólida. Isso é muito legal, né? Porque é isso. Acho que dias difíceis todos nós temos, né? E às vezes não só dias, momentos, fases difíceis, né? Mas é poder olhar, né? Você falou, olhar para a história, olhar para os clientes, olhar para a loja acontecendo, comer o meu pão que você fez, né? Acho que são todas coisas que são, sei lá, quase rituais, assim, que te levam a lembrar, né, do porquê que isso tudo acontece. Quando você tem esse propósito claro, eu acho que essa é uma coisa linda e que no empreendedorismo feminino eu tenho me deparado com isso, que é vir desse lugar de propósito, vir desse lugar de paixão, dessa coisa que te realiza, que te nutre. O que não significa que todos os dias são perfeitos, né? Mas isso é suficiente para sustentar as marés mais difíceis, né? A hora que a coisa dá uma baixada, por qualquer que seja a razão. E na a gente acredita muito nisso, assim, ela me surgiu muito assim, né, do meu desejo de fazer uma mudança para algo que me conectasse com esse lugar que é muito profundo, e poder sentir que aquilo realiza, que aquilo nutre. E eu acho que a mensagem, assim, eu queria muito te ouvir, é de poder levar isso para outras
mulheres, mas não só, para outras pessoas, né? De que é possível, assim, né? Não só empreendendo, às vezes o propósito, a conexão da pessoa é em outro formato e não tem errado, certo, melhor ou pior, né? Mas eu acho que essa coisa de como é que é para você poder viver, né, o seu trabalho a partir de algo que se conecta com esse lugar seu. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já teve trabalhos que não se conectavam, assim, e como você vê essa diferença e essa possibilidade? Acho que eu já tive trabalhos que não me conectavam tanto, mas tinha alguma coisa ali, né, que me interessava de toda forma. Sim. E eu acho que o que a gente faz hoje na Olebreda é muito legal, porque a gente só contrata mulheres. Então, Só tem mulheres aqui. Só. Que demais. A gente tomou essa decisão, até porque em planificação a maioria das pessoas que trabalham são homens. Que bom. Então, assim, como padeira, eu tive dificuldade de trabalhar em lugares porque eles contratavam principalmente homens. E aí, às vezes, eu era uma mulher numa equipe de 10, 20 homens. Olha, então, falei, não, eu quero dar chance para essas mulheres e criar um ambiente confortável para elas. E aí, a gente tomou essa decisão. E é muito legal, porque a gente vê, assim, inspirações que se formam, não só da porta para fora, mas da porta para dentro, né? Então, vou contar uma história que aconteceu uma vez, que foi com a Karen, minha sócia, que engraçado. Ela faz várias coisas, assim, de consertar porta, colocar prateleira, essas coisas que são vistas como masculinas, assim. E aí, ela estava fazendo essas coisas na padaria, como sempre, e aí uma das meninas falou, nossa, é verdade, a gente pode fazer isso. E aí, na época da recrutadeira que trabalhava com a gente, ela foi lá, comprou um kit, montou um armário na casa dela. E aí ela veio contar pra gente que ela nunca tinha se dado conta que ela também podia montar. Ela sempre chamava um amigo, um namorado, alguém, algum outro homem para fazer isso por ela. Então, assim, pequenas coisinhas de inspiração do dia a dia, assim, a gente vive isso muito intensamente no meio do 100% feminino, né? E acho que é muito bacana de ver isso acontecer. Demais essa história, muito simbólica, muito, eu amei, porque isso é uma coisa só a partir de você vendo outra mulher fazendo aquilo é que cai a ficha, né? De tipo, nossa, eu também posso fazer isso, eu posso trocar um pneu, né? Assim, é meio óbvio, mas não é, né? Assim, a gente se restringe às vezes sem pensar. Então, a partir desse momento, assim, é muito legal e que bacana essa escolha de poder dar oportunidade para essas mulheres num ambiente tão masculino e ter esse exemplo, essa inspiração, porque quando a gente vê uma mulher no lugar, a gente fala, nossa, se ela pode, eu também posso, né? Então, que nem assim, só se ela pode consertar, trocar uma lâmpada, arrumar uma porta, eu também posso, né? A partir desse exemplo. Então, nas menores coisas que às vezes a gente nem se dá conta, né? Mas para outra pode ser natural, para outra é uma novidade. Muito legal, amei saber dessa história. Só queria comentar mais uma coisa. Claro. Você estava falando de empreendedorismo, né? De ver que pode fazer, realização. Eu tenho a impressão que a gente, como mulheres, dentro do corte muito específico que eu estou, a gente não tem muito, a gente não é ensinada a desejar um sucesso profissional. Então, para a gente tem essa coisa de subir alguns degraus a mais para conseguir chegar no mesmo lugar. E acho que quando esse sucesso vem, ou vai aos poucos, é até uma surpresa, assim. Até para si mesma. De tipo, nossa, realmente isso é possível, a gente consegue fazer isso. De poder olhar com esses olhos de surpresa e de alegria para coisas que nós não somos ensinadas a pensar, a sonhar, a desejar. Não, demais. Eu acho que bem a gente vive numa sociedade muito masculina, né? E como uma coisa muito previamente, parece o seu destino, né? O seu futuro está previamente desenhado no padrão para todos. E a gente vem culturalmente até falando assim no passado, já hoje mais distante, mas que a mulher não trabalhava, não podia trabalhar, né? E aí é isso, como é que a gente vai transformando isso e fala, nossa, não, eu posso olhar para o meu trabalho como uma coisa importante, eu posso sonhar com o meu sucesso, eu posso sonhar em crescer e ter mulheres apoiando e, de novo, vendo um exemplo disso, né? É o que faz toda a diferença. E o que eu penso muito até hoje na AME é a responsabilidade que a gente tem de falar sobre isso, né? E acho que isso também tem um pouco a ver com esse momento de conversar com outras empreendedoras,
que a gente poder falar mais sobre isso, a gente se orgulhar disso, a gente contar essas histórias para justamente a gente abrir esses caminhos, esses espaços, né? Então, assim, você já caminhou tanto até aqui, já enfrentou tantas coisas e aí essa responsabilidade de levar, né, adiante, de contar para as pessoas, de chegarem perto, né? Essa coisa de ter já mulheres no time. Então, é um movimento que a gente agora tem que sustentar, né? Que é muito uma responsabilidade boa, assim, não é sentido pesado, né? Para mim é uma alegria participar disso. Obrigada. Eu que agradeço. E me conta, você falou, né, da coisa de dar os passinhos, de olhar sempre adiante. Eu já tinha falado aqui um pouquinho que a gente está já falando desse endereço novo. Como é que é para você estar aqui hoje? A gente está aqui um pouco no meio da obra, um pouco na parte já arrumada, prestes a inaugurar nesse mês de novembro, né? Que é o mês do empreendedorismo feminino, coincidentemente. Como é que é para você estar dando esse passo, falando daqui, desse lugar que está prestes a abrir as portas para as pessoas chegarem? Acho que é um misto de emoções, assim. Muita alegria, orgulho, empolgação e também medo, insegurança, tensão com as coisas, né, darem certo, na mudança, tudo isso, com os clientes gostarem do lugar novo, a gente dá conta de tudo mundo. Né, está fazendo a obra lá embaixo, espero que fique do jeito que a gente quer. Foi uma amiga minha arquiteta, ela é sócia da organizar um projeto com a gente, então acho que tem muita coisa misturada. Mas, assim, no geral, é um olhar, assim, de empolgação, de topar um desafio novo, de continuar crescendo. Às vezes, eu paro para tirar óculos e penso, que loucura que eu estou fazendo. 9 anos atrás, comecei a fazer pão na minha casa e agora a gente está aqui, sabe? Mas quando eu vejo todas as pessoas que estão engajadas, os clientes super felizes também com mudança, todo mundo torcendo, as meninas que trabalham com a gente, todo mundo empolgadas, eu acho que isso dá mais força, assim, para sustentar o desejo. Esses apoiadores, né? Muito legal. E acho que você fala uma coisa que a gente também, fiquei feliz de ter falado, porque é motivo de muito orgulho, né? De concretizar o sonho, de dar passos, de arriscar, mas também dá medo, né? Então, assim, tem esse lado que a gente não precisa esconder, né? Assim, poder tudo isso, mas também dá medo. E se não der certo? E se as pessoas não aparecerem? E se não ficar do jeito que a gente queria? E se for um sucesso, a gente não dá conta? Também. Então, tem um monte de coisa que dá medo mesmo, né? Assim, e é legal de você já trouxe aí na sua fala como é que isso também te fortalece, além do seu próprio desejo e da sua força, mas como é que as coisas ao redor, né? As pessoas que trabalham com você, os clientes, essa comunidade em torno aí, da Leveda também ajudam a sustentar esse movimento aí de crescimento. Então é muito legal como uma coisa vai envolvendo e vai puxando a outra aí para seguir. Quando eu penso no medo, eu lembro que ele esteve presente em todas as etapas. Então, quando eu saí do meu trabalho para começar a fazer pão em casa, eu fiquei com medo. Quando eu aluguei um lugar pequenininho de 30, 50 metros, eu fiquei com medo. Quando eu contratei a primeira pessoa. Então, o medo faz parte da etapa, né, da caminhada. Se a gente recuar diante dele, a gente não cresce, não evolui. Então, acho que isso também é um recado para as mulheres, né, que a gente, não sei, gostando de histórias de mulheres, por exemplo, ter medo de dirigir, né, ou de fazer coisas que dão um pouquinho de medo no começo. E acho que a gente tem que enfrentar dentro dos nossos limites, claro, mas senão a gente não vai para frente, né? Acho que o erro faz parte, a gente tem que entender ele como parte do processo. Mas eu acho que o empreendedor, não só no empreendedorismo, mas no empreendedorismo tem muito forte a coisa do risco, né? Então, que é assumir esse medo de assumir riscos, né? Então, se assume uma responsabilidade no risco que você está correndo. E eu falo assim, a gente está aqui falando do tema de empreendedorismo, e isso com certeza é um motivo de inspiração para muitos, mas não necessariamente que o caminho de todo mundo precise ser para empreender, mas sim nesse lugar de talvez enfrentar esses medos, né, e arriscar em busca daquilo que faz sentido, né? E claro, a gente sabe que precisa pagar conta, a gente sabe que não dá para viver só de sonhos, mas aqui a gente está trazendo essas provas que esses sonhos
podem também trazer o financeiro que a gente precisa e que uma coisa pode estar aí junto com a outra. Então, isso é muito legal. E quando os sonhos são compartilhados, fica mais fácil. Compartilhar. Porque outras pessoas sonhando junto. Maravilhoso. É isso. E até, assim, para a gente ir fechando, queria ouvir como é que você sentiu ao longo desses 9 anos aí dessa trajetória que mudou ou não mudou, né? Se transformou alguma coisa na sua forma de ser, de se posicionar, tanto dentro da empresa quanto fora, assim, se extrapolou, né? Assim, para fora do ambiente de trabalho, para outras relações, outros papéis, né? Que a gente exerce aí na vida. Sim, com certeza. Eu acho que eu virei adulta nesse tempo também, eu comecei jovem, digamos assim, e também acho que me deu uma noção mais de responsabilidade com a minha comunidade, né? Seja isso no meu bairro, minha cidade, no meu país, né? Enfim, a gente compra de agricultores brasileiros, então eu sinto que a gente está nessa comunidade das pessoas da gastronomia natural no Brasil. Então, a gente faz parte de várias comunidades e acho que isso me deu um senso de responsabilidade mesmo, de fazer escolhas que façam sentido, por exemplo, comprar para mulheres, né? Ou comprar esses produtos que a gente usa para reforçar a comunidade que a gente quer participar. Então, acho que me deu esse senso, assim, de responsabilidade mesmo, de estar numa posição de poder escolher, né, quem a gente vai contratar, qual produto a gente vai comprar, como a gente vai atender o cliente, onde a gente vai estar. E acho que reforçou essa noção mesmo. Que legal. E Mariana, para a gente fechar, conta pra gente aonde que as pessoas podem encontrar, ver da onde que elas podem comprar o pão, quais são os canais da rede, se você souber falar, senão a gente deixa aí o link dos canais. Eu sei que está no Instagram. No Instagram tem o nosso WhatsApp, a gente tem um WhatsApp na loja, então você pode, se você não puder vir para a loja, né, vir até nós, você pode pedir pelo WhatsApp. A gente também está no iFood, então entregamos acho que até 12 quilômetros aqui na cidade de São Paulo, a gente só entrega em São Paulo por enquanto. A gente está mudando, a gente está na Serra Corá, no Alto da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. E a gente está mudando do número 1995 para 1965. Nossa, você está afiada, eu nem esperava que viessem os números daí, mas tá ótimo. Tudo lá. É vizinho, gente, vale a pena vir conhecer pessoalmente, encontrar e comer esses pãezinhos que eu sou suspeita, eu falei que eu comecei essa história aqui sendo cliente. Mariana, super obrigada pelo papo, obrigada por compartilhar essa história inspiradora com a gente. Espero que chegue aí em muitas pessoas e que muitos venham conhecer aí esse produto que como é o fim, né? Talvez assim, como a coisa sai ali depois de toda essa história e vira esse pão delicioso que a gente pode levar para casa, compartilhar com as pessoas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, adoro falar da venda, então para mim foi muito bom. E vou ficar de olho, né? Também achei bem bacana o projeto e como empreendedora mulher também consegui. Quero saber mais também. Muito obrigada. Obrigada. Até.